algumas informações de contexto para compreendermos a história dos livros dos Macabeus. Em 323 a.C., quando Alexandre Magno morreu, o seu recém-submetido império se converte em cenário das lutas dos diádocos. Em menos de 20 anos, realiza-se uma divisão política estável entre 3 regiões: os Lágidas no Egito, os Seleucidas na Síria, o reino macedônio. A Palestina, como parte da Celecíria, volta a ser terreno disputado pelos senhores do Egito e da Síria. Durante todo o século III, os Ptolomeus dominaram benevolamente, seguindo uma política de tolerância religiosa e de exploração econômica. Em 199, Antíoco III da Síria conquistou o domínio da Palestina e concedeu aos judeus em torno de Jerusalém autonomia para seguirem sua religião, sua cultura e suas leis, com a obrigação de pagar tributos e de dar soldados ao rei. Pagar tributos e fornecer soldados ao exército do rei. Obrigações dos povos submetidos. E no caso aqui, a Palestina está submetida ao poderio da Síria. No primeiro século do helenismo, os judeus, mais ou menos como outros povos, estiveram submetidos à sua influência, e foi se realizando certa simbiose espiritual e cultural, sem sacrifício da religião, tradições, leis e culturas paternas. No século seguinte, as atitudes diferentes diante do helenismo se consolidam em 2 partidos opostos. Com alguma liberdade política, os judeus se dividem em 2 partidos. E esses 2 partidos têm 2 reações diferentes em relação à helenização da Palestina, em relação à penetração da cultura grega na cultura dos judeus. O Partido Progressista, que quer conciliar a fidelidade às suas próprias tradições com uma decidida abertura à nova cultura internacional. Os progressistas são mais abertos. O Partido Progressista, que quer conciliar a fidelidade às próprias tradições com uma decidida abertura à nova cultura internacional, que era a cultura helênica, a cultura dos gregos. A cultura propagada e espalhada pelo mundo por Alexandre Magno, Alexandre o Grande. E o Partido Conservador, fechado e exclusivista. Resistência total contra a cultura dos gregos. Em grande parte, as lutas narradas neste livro são lutas judaicas internas ou provocadas pela rivalidade de ambos os partidos. Antíoco IV torna impossível a coexistência ao decretar medidas repressivas. Aqui começa o livro dos Macabeus. Os judeus reagiram primeiro com a resistência passiva, até ao martírio, pagando com a própria vida. Depois, abandonaram as cidades num ato de resistência ainda passiva. Finalmente, irrompeu-se a revolta, a mão armada. Finalmente, os judeus se revoltam com armas contra a helenização da cultura dos hebreus. É isso. E é nesse contexto em que se dá a constituição dos livros dos Macabeus. Muito legal. Nos próximos vídeos traremos informações sobre Alexandre Magno, Alexandre o Grande,
o pupilo do filósofo Aristóteles, aquele que estendeu seus territórios e propagou a cultura grega para todo o mundo conhecido à época, até ao extremo oriente, até as Índias. Alexandre o Grande, o helenizador do mundo. Podemos pensar assim. Alexandre o Grande contribuiu muito para a penetração da cultura grega na cultura de outros povos. Ele empreendeu por primeiro o processo de helenização do mundo conhecido à época, de modo que a cultura grega foi influência para a cultura de todos os povos do mundo conhecido à época. Povos do mundo conhecido à época. É isso. Bom é propagarmos cultura. Viva a acessibilidade ao mundo da cultura. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus a quem devemos imitar. Sempre e sempre, cada vez sempre mais. Somos falhos e pecadores, mas nossas intenções têm de ser sempre orientadas para o amor, porque Deus é desenvolvimento e amor, é isso.